Bom dia, paz de Cristo para todos e todas. A gente vai vendo aí, fazendo esses testes logo no começo, né? O pessoal entrando, que maravilha, né? Entrou aqui o César, paz, César, saudade, a Bruninha também. Representando aí os adolescentes, a Senô, Carol, líder dos jovens, irmã Geni. Que maravilha, né? Que bênção. Aqui tá o David aqui organizando aqui. A Laís, a paz do Senhor Jesus. Que bênção, Maria Eduarda. Pessoal acordando cedo aí nesse tempo de quarentena. Olha que maravilha, né? Ainda teve gente que falou pra mim assim, colocou muito cedo, o pessoal não vai comparecer. Eu falei, é ruim, os alunos da escola dominical são fiéis, né? Eles acordam cedo, às vezes acontecia aquelas festas, aqueles encontros na igreja no sábado à noite, mas domingo de manhã estava todo mundo lá. Que maravilha, que bênção, né? Bom dia para todos. Essa manhã é uma manhã muito especial, né? E a gente vai aproveitar bastante esse tempo com o nosso irmão Luiz Matos, né? O irmão Luiz Matos, ele que é um representante da Igreja Perseguida. Quem não conhece, né, o Ministério Portas Abertas, fundado pelo irmão André, eu, graças a Deus, tive o privilégio de conhecer já há algum tempo, ser assinante da revista Portas Abertas. São muitos relatos que só nos edificam, né? Irmãos em Cristo que estão no mundo todo e que estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Então, conhecer o trabalho, conhecer a história da igreja perseguida nos dias de hoje, né? Nos países em que eles são perseguidos, né? Só nos faz nos colocarmos na brecha para orar, para interceder por esses irmãos que proferem da mesma fé. Eu separei um versículo, antes da gente conversar aqui com o Luiz, eu separei um versículo que está lá em 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo, ele vai falar, 2 Timóteo 3, deixa eu ver aqui, 2 Timóteo 3, que vai falar sobre essa perseguição também. A Bíblia, ela vai falar de perseguição, né? A gente sabe disso. E em 2 Timóteo 3, vai dizer o seguinte, eu li hoje de manhã, e só separei um versículo só, tá, gente? Pra gente não precisar ler todos, né? Ele diz assim, observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. Tem um outro versículo que vai falar também da piedade, de você ser piedoso. Quem é piedoso, né, com aquilo que acredita, com a sua fé, ou seja, segue a risca, né, na obediência, também sofrerá perseguição. Então nossos irmãos estão sofrendo perseguição no mundo todo, e o Luiz Matos, ele é uma pessoa que vai trazer para a gente aqui muitas histórias que vão edificar a nossa vida. Ele tem essa à frente da igreja perseguida, de Portas Abertas. Ele reúne pessoas e leva essas pessoas para esses lugares, né, onde há perseguição, para viver essas experiências. É um missionário, já passou por Moçambique, já passou pela África e outros países, e com certeza tem muito a nos acrescentar, a nos abençoar, tá? Você que entrou aí agora, aí, dá um tchauzinho aí, acena aí pra gente. Pastor Noff tá aí também.
Pastor Onofre, inclusive, vai estar com a gente hoje, né? Pastor Onofre vai trazer a palavra de Deus aí ao vivo hoje pela live aí, às 19 horas, né? Então vamos ter aqui louvor e em breve vamos estar reunidos aí na igreja adorando a Deus. Olha lá, a minha sogra também, que Deus abençoe, que bênção, né? Vamos ver aqui o Luiz aqui, chamar o Luiz aqui para a gente poder chamar o Luiz. Opa, entrou também o Marcelo aqui. Que Deus abençoe. Opa, ô Luiz, a paz, meu querido. A paz, meu Eu queridão. ainda tô, eu ainda tô me acostumando com isso, rapaz. Anderson, essa é uma novidade aí que pegou todo mundo aí de surpresa também, viu? Mas está sendo uma É, bênção. com certeza. E assim, eu quero te parabenizar aí, parabenizar aí a equipe de Portas Abertas pela iniciativa, né? De um com eles, não é isso? Sim, É legal, isso aí abre, né? Nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho, né? Nós tivemos uma vez um encontro com Portas Abertas, mas era a DIP, se eu não me engano, sim. né? É o domingo A da Igreja DIP, Perseguida. isso, e foi uma benção. Fizemos isso por 2 vezes, né? E muitos irmãos não conhecem o trabalho de Portas Abertas, né? Alguns já conhecem já há algum tempo, mas é um prazer enorme, uma honra ter você aqui conosco, tá? Amém. Para compartilhar essas experiências de Portas Abertas. Com certeza será muito edificante, né? Ah, e eu tive lendo alguma coisa recente aí, são 260 milhões, é isso, Luiz? duzentos e Isso sessenta milhões de irmãos hoje que é, sofrem algum tipo de perseguição, não é isso? é cerca de 260 milhões de irmãos espalhados por mais de 60 países do mundo vivem nesse contexto de perseguição, Uhum. conforme você mesmo acabou de mencionar aí. É uma realidade dura, né? Uma coisa que me chama a atenção quando eu pesquiso sobre a igreja perseguida, né, Luiz, é que a Coreia do Norte ela está sempre em primeiro lugar, né? Ela Sim. está sempre em primeiro lugar. Eu nunca vejo a Coreia do Norte perdendo essa posição, né? Já faz tempo, já estamos há mais de 15 anos com a Coreia do Norte número 1 no ranking da perseguição por conta do regime, né, ditatorial que existe, né, nesse país. E aí não é possível de adorar outra coisa a não ser ao Kim, né, e aos seus antecessores. Então, qualquer outro tipo de manifestação feita pelos nossos irmãos cristãos, que existem lá, uma igreja na Coreia do Norte de mais de 350 mil cristãos na Coreia do Norte, mas eles se reúnem de forma underground, né? Existem cristãos na Coreia do Norte que nunca se encontraram uns com os outros, né? Poxa, mas como que você sabe disso, né? Portas Abertas está presente, né, em todos esses países aonde nós estamos, e a gente, na Coreia, trabalhamos com os norte-coreanos a partir do país vizinho, a China, né, que está ali presente. Então, a gente tem como saber, a gente tem informações seguras para poder falar sobre isso. Mas também, na Coreia do Norte, infelizmente, nós temos aí cerca de 70 mil crentes que estão presos em campos de trabalho forçado. Na Coreia do Meu Deus. Norte, quando é detectado um cristão, ele automaticamente levado para esse campo de trabalho forçado, se não morto, para o quê? Para erradicar de uma vez com a possibilidade de uma proliferação do evangelho dentro daquele país. E assim a Coreia do Norte está lá bastante difícil e necessita aí das nossas orações, né? Conversando aí com o nosso irmão Anderson, tal, ele colocou aí, que ele fixou aí para você acessar lá na sua bio depois, é um link que vai te dar acesso a um formulário da missão. O Anderson ele já preencheu Já já. fiz o meu. Eu Já vi, fiz o caiu, meu. já para ser Já lá na fiz lá o Portas meu Abertas, né? cadastro, fiz a minha doação também lá, minha oferta lá, tá?
Que O benção. fato de você, já que a gente está falando disso, o fato de você acessar essa bio, só de preencher esse cadastro que é curto, é rapidinho, vai fazer com que você receba na sua casa, opa, deixa eu pegar aqui, que você receba na sua casa uma revista da Missão Portas Abertas. Agora, se você fizer uma doação, seja lá qual o valor, então Portas Abertas vai te conceder a assinatura da revista. Ou seja, você vai receber um exemplar da revista durante 12 meses. Revista da Portas Abertas conta sempre histórias, né, dos nossos Muito boa. irmãos, que fala da Uhum. perseguição e como Deus tem sido com eles, né? O testemunho do cuidado de Deus para a vida daquele que reconhece Deus como Senhor e depende dele. E também na revista ela tem um calendário de oração. Portas Abertas é uma missão que foca né, em divulgar a realidade, conscientizar sobre a perseguição no mundo, para mobilizar a igreja em oração. Porque se você ora, tenha convicção, Deus vai te ouvir. E não só vai te ouvir, Deus vai responder a sua oração. E nesse caso, se a gente está orando para que Deus sustente os nossos irmãos nesses momentos de dificuldade, para que não neguem a sua fé, então com certeza você vai fazer parte junto com ele, né? Venha orar com os nossos irmãos perseguidos. Entra lá na bio, clica lá, preenche. Você vai ser uma bênção para a vida dos nossos irmãos que você ainda não conhece. Mas quando o Senhor Jesus voltar para resgatar a sua igreja, a gente vai estar todo mundo lá junto, né? Glória a E, enfim, na Coreia do Norte tem várias histórias da Coreia do Norte, mas uma que não sei se você tem a oportunidade de acompanhar, da nossa irmã Ryu. Ela já veio 2 vezes ao Brasil. A Ryu, acho que ela não volta mais ao Brasil por conta da idade. A última vez ela teve que vir, ela foi meio que acompanhada, né, do país dela até um aeroporto. Aí desse aeroporto outra pessoa veio e trouxe ela até o Brasil, e para voltar a mesma coisa, porque ela não fala nenhum outro idioma a não ser o coreano, e aí havia necessidade de ter junto a ela, até mesmo por causa da idade. Mas a Rio, ela conta uma história quando ela estava aqui no Brasil, quando ela estava com a gente aqui, que ela, presa num campo de trabalho forçado, ela orava a Deus para poder chover e trovoar. Aquela chuva forte que só o barulho da chuva já é alto, e os trovões, né, acabam sendo ensurdecedores, porque quando chovia, os guardas, né, o que ficava ali lá nas torres vigiando, eles se escondiam para se proteger da chuva, e os trovões não permitiam que eles ouvissem nada. E quando chovia, ela saía para andar no pátio para poder louvar a Deus. E aí a gente vê um monte de live acontecendo, um monte de louvor, de adoração. A gente não precisa orar para chover, para poder louvar a Deus. E essa é uma realidade dos nossos irmãos, como você citou, da Coreia do Norte, que vivem nesta situação intensa de não poder compartilhar acerca do Evangelho. Essa perseguição, né? Eu lembro muito da Cortina de Ferro, né? Quando o irmão André, eu li o livro do irmão André, Contrabandista de Deus. o Contrabandista de Deus, aquele era um fusquinha, né? Isso. E ele passava ali com as Bíblias, né? Naquelas fronteiras ali, para distribuir Bíblias. E ele conta que ele foi parado e abriram a. Não foi isso? Eu lembro disso. E Foi. aí, em vez de ver Bíblias na mala lá do carro, viram tomates, né? Há vários relatos sobre Há o que as vários pessoas relatos. viram, né, dentro desse porta-mala. Porque a realidade era bem essa mesmo. O irmão André, na sua juventude, ele foi desafiado por Deus em um acampamento que ele participou, um acampamento comunista. E aí, ao participar desse acampamento, ele foi tocado por Deus, e através de um texto lá de Apocalipse, né, que diz, esteja atento, né, e cuide daquele que está prestes para a morrer. E aí, então, ele ficou, o que seria isso? E nesse acampamento ele ficou sabendo que atrás da cortina de ferro, né, que eram aqueles países que tinham as suas fronteiras, no leste europeu, que tinham seus países fechados
a proclamação do evangelho e de qualquer outra doutrina ou filosofia, que não fosse a filosofia socialista, né, a filosofia comunista. Ele ficou sabendo que tinha uma igreja lá, então ele conseguiu ir para né, como turista, ir para um desses países e visitar uma igreja cristã lá, porque nesses países fechados existem as igrejas históricas, né? O cristianismo começou nesta região toda, então existem as igrejas históricas e elas são mantidas lá, mas os seus cultos são totalmente controlados, né? Você está lá, o pastor está lá falando, tem alguém dentro da igreja ouvindo o que você vai falar, e ai de você se você falar alguma coisa que fere, né, todo o contexto daquele país. E o André foi lá, e lá ele contando que ele abriu a Bíblia, começou a ler a Bíblia, e todo mundo só olhando. Ele perguntou, vocês não vão abrir a Bíblia e ler comigo, né? Aí um dos irmãos falou assim, nós gostaríamos, mas nós não temos Bíblia. Aí ele entendeu, opa, é isso. Eu tenho que trazer a palavra de Deus para que os nossos irmãos possam ter acesso a ela, possam ter acesso a conhecimento, à vida, ao ministério de Jesus e ao comissionamento que Jesus deu para todo mundo. E aí, então, aonde ele começou, né, fazer estas viagens, sozinho, ganhou um fusquinha, né, um fusquinha azul, e aí ele enchia esse fusquinha com as Bíblias, né, e ao encher esse fusquinha com as Bíblias, então ele partia para esses países e próximo à fronteira, ele fazia uma oração conhecida como, né, como oração do contrabandista, né, do contrabandista de Deus, né, e a oração dele era, Pai, assim como Cristo em vida deu vista aos cegos, eu te peço, cega a vista desses guardas para que eles não vejam a tua palavra que eu estou conduzindo dentro deste carro. E ele parava, né, lá naqueles postos, né, e aí os guardas checavam, né, todo o carro, e um guarda ficava olhando para, né, a cara dele. Ele compartilhou isso, né, num talk show nos Estados Unidos há muitos anos atrás, olhando para, né, o rosto dele para ver se ele tinha aquela, né, aquele olharzinho assim, não mexe aí, não, né, qualquer reação que tinha. E os guardas viam revistavam, viam várias coisas dentro do porta-mala e dentro do Fusca, mas não conseguiam achar as Bíblias. O André entrava, o André saía, outras pessoas se juntaram a eles. E isso faz com que hoje, né, por causa da vida de um homem, que em oração e leitura das Sagradas Escrituras, em obediência a Deus, permitiu que hoje exista a Portas Abertas Internacional, né, que está aí no mundo inteiro, e no Brasil a Portas Abertas Brasil. São quantos anos, Luiz? Mais de 60 anos. Em São Paulo, mais de 60 anos no mundo. No Brasil, mais de 40 anos Portas Abertas existe, com o propósito de mobilizar a igreja para que a igreja tome ciência dessa realidade e venha orar pela sua família. Porque nós somos uma família, né? Independente de participarmos aí da comunidade evangélica missionária, mas a família de Deus, ela é mais do que a comunidade evangélica missionária, está presente no mundo inteiro. E nós temos que cuidar uns dos outros, né? E a melhor forma que a gente pode cuidar uns dos outros é através das nossas orações. Portas Abertas hoje está presente em mais de 60 países, né? Há uma variação. Hoje a gente está presente, eu posso afirmar hoje, agora, né, em 74 países no mundo, com trabalho de alcance aos nossos irmãos que são perseguidos, e alcançando cerca de 260 milhões de irmãos e irmãs que cada um no seu país passa algum tipo de dificuldade por conta da reação, da cultura, da região onde ele mora, essas coisas assim. Como, por exemplo, lá no Cazaquistão. O Cazaquistão é um país aí, ele está, se eu não me engano, na 23ª posição da classificação, né, lá na nossa lista. O Cazaquistão, temos um pastor preso, porque ele foi pego dentro de um supermercado comprando comida em tempo de quarentena para poder entregar para as pessoas que não tinham o que comer. Então, ou seja, ele saiu da casa dele, foi para uma reunião num local a qual ele estava permitido ir até lá, nesta reunião, e ao sair, ele entrou no supermercado mais próximo para poder voltar para sua casa, para comprar alimento e distribuir
para os irmãos que não tinham o que comer. Ele foi preso, e não foi sozinho, foi preso ele, a esposa e os 2 filhos. Eles estão presos em celas separadas, né? Ele sozinho, a mulher e as 2 crianças. Nesse momento, né, Luiz? Nesse momento. Isso está acontecendo agora. E no final agora do mês de abril, o governo desse país, ele vai julgar esse pastor, né, sobre o crime que ele cometeu de estar no mercado comprando alimento para poder distribuir para as pessoas no momento de quarentena, evidente, né? Mas o país não concedeu a ele o direito de ter um advogado. Então ele vai diante da justiça, vai ter que se defender sozinho o que estava fazendo lá, e isto porque ele é um cristão, porque qualquer outra pessoa teria direito a um advogado público que seja, né, para poder defender a sua causa. Isso é perseguição, por conta de sermos crentes, de professarmos a nossa fé em Cristo Jesus, assim como eu e você fazemos, né? E aquele hashtag, né? Hashtag um com eles, é uma campanha que Portas Abertas no Brasil lançou nesse mês da Páscoa. Porque a ideia de que no momento onde os nossos irmãos eles celebram, né, a morte e ressurreição do Cristo no mundo inteiro, é um evento cristão, muitas das pessoas que não são cristãos nesses países onde há perseguição acabam descobrindo e os nossos irmãos recebem represália por causa disso. Por isso, hashtag um com eles, né? Vamos junto, junte-se a essa causa, ore, né? Ore pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos que são perseguidos por amor a Cristo Jesus. E na quinta-feira passada começamos o Ramadã. O Ramadã é uma ação religiosa islâmica, onde durante 30 dias eles fazem jejum e oração por conta dos cristãos que são perseguidos aí ao redor do mundo. E aí há muitos cristãos que vivem nesses países, né, fechados, aonde eles são cristãos secretos, porque dentro da sua própria família eles não podem professar a fé que eles têm em Cristo Jesus, porque eles são forçados internamente a abandonar a fé e a voltar à sua fé original, que é a fé oficial do país, que no caso seria de um país islâmico. E aí muitos deles são expulsos, muitos deles chegam até a serem mortos pelos seus próprios familiares só porque se tornaram cristãos. E e nesse período do Ramadã, é um período também onde muitos cristãos acabam sendo identificados e passando vários apuros, porque, embora exista aquela ação, né, de adoração de 3 vezes ao dia, de se dirigir a Meca e fazer as suas orações, e o jejum, essas coisas todas, eles se sentem acuados, e como é que eu vou fazer isso se agora eu sou um cristão? A minha fé mudou. E aí muitas possibilidades, muitos lugares eles são feridos, eles são tocados e precisam das nossas orações para que eles, independente do que eles passem, independente da dificuldade que eles tenham, eles sustentem a sua fé em Cristo Jesus, e a fé deles sustentada aí em Cristo Jesus faça com que eles suportem, seja lá o que venha ocorrer sobre a vida deles, inclusive passar pela morte. Se tiver que morrer ao negar, morrer sendo cristão e permanecer vivo, negando o senhorio de Jesus Cristo, muitos deles têm mantido a sua fé, e muitos deles têm morrido simplesmente porque professam e não abrem mão do nome de Jesus, porque o Evangelho, nós sabemos, o Evangelho, a Sagrada Escritura nos ensina que vida só há em Jesus, e essa vida não é uma vida aqui. Aqui somos passageiros, né? Aqui a gente tem que ser mordomo, temos que administrar as nossas coisas, viver, ter as nossas empresas, os nossos trabalhos, viver a vida, né? Nós vivemos numa sociedade que no Brasil a pandemia, um montão de coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente está passando por tudo isso e tem que ser solidário uns com os outros. É um momento de solidariedade, né? Esse tempo de quarentena e de confinamento, é hora da gente começar a ligar para os amigos mesmo, para os familiares, se encontrar, né?
Eu nunca passei tanto tempo junto com a minha família como eu estou passando desde quando começou a quarentena, né? Porque a gente está o tempo inteiro junto dentro de casa. E isso tem sido rico, tem sido muito bacana, né? Luiz, Uma experiência pessoal. Oba! então, Luiz, esse momento hoje que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia, né, o Brasil, sempre teve essa liberdade de se reunir nas igrejas, né? E hoje as igrejas estão fechadas, né? Por conta dos decretos e tudo mais. E agora nós estamos dentro das nossas casas, com as nossas famílias. Isso nos lembra muito a igreja perseguida, né? Porque você pega, assim, é claro que é um esboço, você está passando aqui um esboço para a gente, mas quem conhece a revista Portas Abertas, né, e vai ter o privilégio aí de receber essa revista, de assinar a revista, olha, que eu recomendo muito, porque é muito edificante, os relatos que ali tem de vários países, né? Você vai lendo a revista, você lê a revista toda, porque é muito, as matérias são realmente muito edificantes, né? E aí a gente vai conhecer melhor os nossos irmãos nesses países perseguidos, né? Então, assim, vai ter oportunidade pela revista. Mas me fala um pouquinho para a gente, Luiz, se o que a gente está vivendo hoje lembra um pouco, porque você tem essa experiência com a igreja perseguida, né, de estar junto com elas e tudo mais, e a gente está vivendo esse momento hoje, é parecido um pouco, assim, no sentido de estar juntos, dentro de casa, ou tem muita gente que ainda não percebeu que pode aproveitar mais esse tempo juntos, né? E entender que a igreja pode ser o nosso lar nesse momento, né? Fala um pouquinho, Luiz, para a gente dessa experiência tua aí com a igreja perseguida. É o fato de nós hoje, né, de nós brasileiros, né, brasileiros não, no mundo inteiro, né, estamos vivendo esse momento de confinamento, remete uma vaga lembrança, isso seria viver num contexto onde há perseguição. Porque, embora nós estejamos dentro das nossas casas, fechados, fique em casa, né? Hashtag fique em casa, não saia, vamos deixar, isso vai passar, logo, logo a gente vai poder sair de novo na rua, abraçar todo mundo, ir para as comunidades, enfim, isso passa. A gente só tem que ter né, saber esperar, né? Saber esperar e ter paciência, que tudo isso passa. Esse momento onde nós estamos dentro de casa, enquanto igreja, é uma vaga lembrança, porque o fato de você não poder sair na rua, isso inibe o seu direito de ir e de vir. Isso nos incomoda. Então, quando isso acontece, a gente se sente meio que afrontado. Eu preciso sair, eu preciso ir ali, como é que pode uma coisa dessa? E nas realidades onde a igreja é perseguida, onde os irmãos, muitos deles se encontram de forma underground, em cavernas, no deserto, eles saem, buscam lugares, eles se reúnem em torno de uma mesa, comendo, né, aquela coisa toda, a mesa que eu digo, muitos deles é em cima de uma toalha no chão, né? Comendo, porque se chega algum oficial e olha para que reunião é essa que vocês estão fazendo aqui, não, a gente está comendo, a gente está né, se celebrando, é uma maneira de se reinventar para poder se encontrar. Então, isto é muito duro para a vida dele. A oportunidade que nós temos de estar em casa, realmente é uma boa oportunidade para a gente buscar e ficar mais próximo de Deus. E ficar e estar mais próximo de Deus passa pelo contexto da oração. Porque quando nós oramos, nós buscamos uma intimidade com Deus. E quanto mais nós estamos próximos de Deus, nós conseguimos ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Porque numa cidade onde a gente está acostumado a ouvir o burburinho dela, né? O dia a dia, aquela correria, as agendas, o escritório, a igreja, a escola, a casa, tudo aquilo, o burburinho vem e fica, né, na nossa cabeça, e a vida e a nossa vida de oração num país onde a liberdade religiosa ela é um pouco mais difícil por conta a gente se distrai muito. Por exemplo, em tempo de confinamento, existem os cultos nas igrejas e muitas pessoas participam dos seus cultos dominicalmente na igreja onde frequenta. E um pastor, amigo meu aqui em São Paulo, eu acho muito interessante,
É a hora que ele vai, né? Tá o culto rolando, tem louvor, tá aquela coisa toda, tá a hora que ele vai falar, ele fala, pessoal, eu vou te pedir um favor agora. 15 minutos, 20 minutos. Se desconecta de tudo. Se você está vendo na televisão, apaga tudo, para, foca aqui, vamos junto, vamos ouvir a palavra, porque se no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente às vezes tem a dificuldade de se conectar com Deus, no sentido de buscar essa intimidade com Ele, nesse tempo de tecnologia, de muitas ações online, por exemplo, eu posso estar aqui olhando você aqui, mas na minha tela aqui tem outra coisa aberta, ali tem outra coisa aberta, conectado. A gente está conectado com tudo e a gente se dispersa. E é momento, né, uma oportunidade que eu vejo que Deus está dando para a gente, da gente estar junto enquanto família, porque a família é um bem precioso de Deus, né? Ele nos fez família, né? Ele nos instituiu família, e nesse bem precioso de Deus é um momento onde que eu vejo que há necessidade de aproveitarmos isso e buscarmos, né, dentro da nossa própria família, momentos de comunhão com Deus em primeiro plano e uns com os outros, para que, né, aquelas ações, aquelas dificuldades, aqueles ruídos sejam colocados por terra e cada um dentro do lar aprenda a fazer cada um a sua própria parte, né? Eu nunca lavei tanta louça como nesse momento que eu tô dentro de casa aqui. Que maravilha, né? Isso é muito bom. Ô Luiz, a gente tá. Tem muitas pessoas nos assistindo que são pessoas que gostam de evangelizar, né? De sair na rua, de falar do amor de Cristo. Como que é o evangelismo, por exemplo? Como que você podia citar para a gente aqui, passar para a gente aqui uma experiência de levar o nome de Jesus na Coreia do Norte? Eu tô pegando a Coreia do Norte, que ela está no número 1 do ranking, né? É. Como que é falar de Jesus na Coreia do Norte, Luiz? Você tem alguns exemplos de evangelização? Como que os nossos irmãos lá, eles falam Tem, de Jesus na eu Coreia tenho. do Norte? De uma forma geral, em todos os países onde há perseguição, esta é uma métrica utilizada por cada um deles, tá? Portas abertas, nós gostamos de sair aqui no Brasil, sair, evangelizar essas coisas todas, enviar missionários para o campo, essa coisa toda. A Portas Abertas não faz isso, porque nós trabalhamos com quem está em loco, com quem vive lá, porque vai um brasileiro que vai com aquela touca na cabeça, verde e amarelo, saindo para a gente, vai entregar onde é que os nossos irmãos estão, em países, nos cantões, aonde até nós mesmos, se formos pegos lá, seremos acusados e até presos por fazer proselitismo. Então, há todo um cuidado, há todo um trabalho a ser feito. Coreia do Norte, você falou. Coreia do Norte, se dentro da minha família, aqui na minha casa, tem uma pessoa que seja minha filha de 10 anos de idade, que é cristã, ela não vai falar para mim que ela é cristã. Porque eu não sou, minha mulher não é. Porque se eu ficar sabendo que ela é cristã, eu vou entregá-la para o governo. Olha o tamanho do poder desse homem e o que ele trabalha na cabeça daquelas pessoas que têm que obrigatoriamente segui-lo. O cristão na Coreia do Norte é trabalhado, né, na verdade, as classes sociais da Coreia do Norte, eles são tratados como castas, né? E os cristãos, eles estão na terceira casta. Então, você não vai perceber cristão, você não vai ter cristão, né, na capital e nas grandes cidades. Ah, mas lá tem igreja que a gente vê. Aquilo é só para a gente ver mesmo. Aquilo, na verdade, não existe. Não é permitido nenhum outro tipo de adoração. Como que é feita a evangelização nesses lugares? A evangelização nesses lugares ele é feito boca a boca, entre eles que estão lá nos seus campos, nos seus povoados, quando de alguma forma eles conseguem perceber uma confiabilidade numa pessoa e numa outra pessoa. É uma coisa muito, muito devagar, por conta até mesmo do medo. Se eu falar para você, puxa, né, sobre Cristo, você vai me entregar e eu vou ser preso num campo de trabalho forçado. Então é bastante difícil. Mas uma ação de evangelização que vem do norte, que vem lá da Coreia do Sul, tem tempo do ano específico que os balões, que o vento sopra do sul para o norte. E aí os irmãos, a igreja sul-coreana, eles enchem esses balões com hélio. Dentro desse hélio, eles colocam pequenos textos da palavra dentro do balão.
não em papel, mas num papel plastificado, né? Não é papel, nem alguma coisa assim, porque o balão vai cair, caiu no rio, na água, vai estourar, o papel ele não vai se desfazer, e soltam. Aí esses balões vão embora e vão cair lá na Coreia do Norte. Algumas pessoas abrem esses, né? Acham um balão, abrem ele, estoura, e dentro desse balão tem um texto da palavra, e eles leem aquele texto. E aí aquela coisa que a gente está cansado de saber, a gente está cansado de falar, puxa, eu não vou evangelizar, eu não sei fazer isso. Você não tem que saber fazer, você tem que mostrar para a pessoa quem você é, porque ela tem que ver Cristo em você. E falar do que Cristo tem feito na sua vida. Porque aí o Espírito Santo de Deus que vai fazer esse trabalho de conscientização da pessoa e ela cair em si e reconhecer, né, que ela está tocada por este mundo, que está sob o controle, né, do diabo, do mundo e dos nossos próprios desejos, e ela vai se arrepender. Nesses momentos que a pessoa acha um bilhete desse, ela olha aquilo e o Espírito Santo de Deus está ali, e aquela pessoa lê, ela é impactada, e ela acaba entregando a sua vida para Cristo Jesus sozinha. E aí tem muitos soldados que servem ao governo, que estão lá, que saem, que, né, ficam tentando achar onde é que estão a igreja, porque de noite, eles saem de noite, eles ouvem de longe, né, um hino cantando, né, bem baixinho, e eles vão atrás para poder tentar saber onde é que estão esses cristãos para poder prendê-los, e ele acaba se convertendo, anda no meio, né, como se estivesse perseguindo os cristãos, mas sem sequer conhecer um, então ele vive a sua fé de forma sozinho. Ou seja, viver a fé em lugares onde há perseguição, sozinho, é uma questão de acreditar em Jesus. Acreditar no que as Sagradas Escrituras diz e acreditar que tudo aquilo que as Sagradas Escrituras diz vai se cumprir. Independente da forma que teologicamente as pessoas trabalham os ensinamentos das Escrituras, tem uma coisa muito básica na palavra de Deus. Crede em mim, assim como eu creio no Pai. Né? A salvação só é em Cristo Jesus. O teu jeito que você vai ser e vai proclamar e vivenciar a tua fé é o teu relacionamento com Deus através das suas orações e a transformação que Deus vai fazer dentro de você. Não tem um jeito certo, na minha opinião, um jeito correto, um jeito tem que ser assim. Nós não somos, né, caixinhas. Deus nos ama do jeito que nós somos. E nesses países onde há perseguição é a mesma coisa. Os nossos irmãos vivem, a evangelização ela existe. Na Coreia do Norte é muito mais difícil, porque se você é detectado, você é preso ou você é morto, não tem para onde correr, mas é assim que a gente está, como por exemplo num país do Oriente Médio, onde é um país islâmico também, né? A evangelização é feita pelos websites. Eles lançam os websites, aí o pessoal vai e derruba, eles lançam outro, né? É um trabalho maluco. E tem uns caras que vivem, né, atendendo o celular o tempo inteiro. Porque no website, né, fala sobre Jesus, quer saber mais sobre Jesus para ter vida eterna, tal, ligue para. E esses caras estão ligando, né, estão ali com o celular, atendendo o celular o tempo inteiro. Só que nesse país, vocês devem saber, existe a Sharia. A Sharia é a lei, né, islâmica que rege como que deve ser o controle do governo num país islâmico. E a Sharia, ela tem várias ramificações. E tem uns extremistas que olham tudo isso daqui. E uma delas é, se eu matar um cristão, eu vou ganhar uma pérola, eu vou ganhar algo mais junto ao seu Deus. E está lá no website, quer saber mais, ligue para. Aí eles atendem o telefone, falam, né, de Jesus, a pessoa fala, puxa, que interessante, eu quero saber mais. Eles marcam um encontro, vamos se encontrar. Aí a pergunta, você iria nesse encontro? Sabendo que nesse país, né, que os radicais, estou falando dos radicais, eles vão atrás para tentar achar onde é que estão os cristãos? Fazem armadilhas, né? Pode ser uma armadilha. Você iria? Os irmãos vão. Isso é evangelização no lugar onde há medo, claro, o que eu vou encontrar, mas há coragem.
a coragem de que eu vou, e se alguma coisa tiver que acontecer comigo, eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou fazer, independente da situação, eu posso morrer. Esses irmãos necessitam das nossas orações. Vai lá na bio, clica lá, se cadastre. Venha ser um parceiro de oração da Missão Portas Abertas, porque os nossos irmãos precisam aí de vocês nesse momento aí. Nós vamos disponibilizar também no WhatsApp, tá? Para que fique Tá mais fácil. legal. Muitos Tá, que irmãos, joia. Tá muitos legal. irmãos ainda não têm Instagram, tem alguns que já estão começando, né, a abrir sua conta no Instagram, estão começando a se organizar, né, para que possa estar como um momento como esse, né, ouvindo aí esses relatos, essas palavras que edificam bastante. Agora, o Luiz, Opa. eu fico pensando aqui em relação à igreja perseguida, né? Você falou de irmãos que vivem a fé sozinhos, né? Se eu tiver que ir ali na padaria tomar um café, comprar um pão, eu vou sempre encontrar um irmão em Cristo, né? Isso Isso que é, eu vi. isso a gente não percebe, né? Como que isso é bom, né? Porque a gente é natural, é comum, né? Isso no nosso dia a dia aqui no Brasil. Mas você tem algum relato de irmão num país perseguido, de quando esse irmão encontra um outro irmão, né? Porque ele vive sozinho ali o tempo todo e de repente, né, encontrar um outro irmão deve ser uma alegria Pois é. maravilhosa, né? Porque eu falo isso porque a gente sente saudade. Eu tô aqui, mas eu sinto saudade de abraçar meus irmãos, de estar junto com os meus irmãos, né? E você viver isso sozinho, né? E de repente encontrar um irmão. Você tem algum relato Tenho. sobre isso? Já que você está, né, puxando aí sobre a Coreia do Norte, eu vou contar um da Coreia do Norte. Um irmão que estava lá no norte-coreano, que se converteu destas formas, né, através da ação de Deus naquele país. Em muitos países, Jesus tem se materializado e falado com as pessoas sobre quem é ele, as pessoas têm se convertido ouvindo Cristo falando, né? Ah, eu não acredito. Não, olha, acreditar ou não acreditar, né, quando a gente conta essas coisas, não vai mudar a realidade do que tem acontecido no mundo, porque é o Senhor, né, que está se manifestando. Mas na Coreia do Norte tem um relato de uma pessoa que se converteu, nunca tinha encontrado um cristão na vida, mas ele era daqueles caras que conhecia aquele hino que ouvia, né, ali o pessoal cantando de forma nasal, né, e aí ele estava no restaurante parado e ele viu, e tinha um grupo tinha um grupo da Portas Abertas Internacional que estava lá. Quem contou essa história foi o nosso irmão Paul Starbrooks, que ele estava lá e, né, ele estava ali na hora da refeição, ele baixou a cabeça e orou. E a hora que ele levantou para ir no banheiro, esse norte-coreano foi atrás dele. E a hora que ele entrou no banheiro, esse norte-coreano entrou no banheiro junto com ele e perguntou: "Você é cristão, né?" Aí ele ficou meio sem saber o que responder. Poxa, estou na Coreia do Norte agora, né? Aí ele falou assim: "Eu sei que você é porque eu vi que a hora que antes de comer, você agradeceu a Deus, você fechou os olhos e fez uma oração." Né? E o depois continuou meio assim, sem saber o que fazer. Ele falou assim: "Eu queria te falar que eu também sou um cristão, mas só que eu nunca vi um cristão antes na minha vida. E eu detectei você. E eu queria falar para você, uma das coisas que eu sei que acontece que acontece na igreja cristã, é que eles celebram a ceia. Celebra a ceia comigo?" Aí ele ficou meio assim: "Mas como é que eu vou celebrar a ceia com você? Não tem nada, não tem elemento, não tem nada." Eu falei assim: "Vamos fazer de conta." Ó, Porque quando a gente celebra a ceia, na verdade, a gente tem lá os elementos, né? O sangue de Cristo, né? E o corpo de Cristo, né? O suco e o pão, e a gente consagra, e traz a memória que aquele é o sacrifício de Cristo, para que isso nos fortaleça na nossa fé. Aquele norte-coreano falou: "Eu não preciso ter os elementos. A gente vai trazer a memória." Então a gente faz uma celebração e traz a memória da morte e ressurreição do Cristo, que nos fortalece na nossa fé. E no final pediu até pro povo: "Vamos cantar aquele hinozinho, né, que eu sempre ouço falar, né?" E aí ele, né, eu nem sei como é que fala isso, mas ele cantou soltando, né, o som nasal,
e cantou, e os dois aí cantaram, não, né? Emitiram o som do hino, e depois ele saiu, o povo saiu de lá e foi para a mesa, comeram, ele, como disse, comeu mais rápido do que ele normalmente comeria, foram embora. A gente não tem mais notícia desse irmão, mas o fato, ele vivia a sua fé sozinha, e o primeiro encontro que ele teve com um cristão foi com um cristão de um grupo da Portas Abertas Internacional que estava por lá, né? Trabalhando, enfim, fazer um turismo, né? A gente só faz turismo, a gente só viaja a turismo. Quando eu vou por aí, a gente vai a turismo, enfim, porque a gente nunca vai para, né, de encontro, a gente vai para tal lugar, vamos visitar tal comunidade, a gente nunca divulga isso, Tipo, ah, vou porque lá para falar de Jesus. Ah, eu sou missionário, né? não. A gente entra De como maneira turista, e quando o alguma. grupo de brasileiros vai com a gente entra como turista, e na nossa viagem, que é viagem de curto prazo, né, de 14, 16 dias, nós temos ações de turismo, sim, porque se alguém bater, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente veio fazer turismo, a gente está nesse hotel, a gente vai para aqui, vai para lá, entendeu? Mas porque se a gente não pode se abrir dentro de um país onde há perseguição, porque a gente pode colocar em vista a vida dos nossos irmãos que estão lá. Vamos aproveitar mais essa liberdade, né? Enquanto a gente Vamos vai lá. seguindo com esse papo gostoso aqui, né? Muito edificante, Luiz. Eu vou abrir para perguntas, né? Os irmãos que estão nos assistindo, às vezes, querem fazer algumas perguntas. Talvez a gente não consiga responder todas, né? A gente tem poucos minutos aqui agora, mas você que está aí e quer fazer uma pergunta aí para o Luiz, né? Lembrando que é IBD, né? É Escola Dominical, pode fazer pergunta, tá? Então, assim, você Eu pode gosto de fazer sua perguntas. pergunta aí e o Luiz vai respondendo aí na medida do possível e a gente vai aprendendo um pouco, conhecendo um pouco o trabalho de Portas Abertas, os nossos irmãos perseguidos, né? Eu confesso, Luiz, que quando eu leio a revista ela me confronta muito, né? Pois é, Porque rapaz. às vezes a gente reclama que o ar-condicionado da igreja, o ar-condicionado da igreja não está gelando, né? Aí quando você abre a revista de Portas Abertas, você vê a igreja de pau a pique, né? Ou então a igreja só com aquelas folhinhas de sapê em cima, os irmãos reunidos ali debaixo de um sol quente, e aí eu reclamo do ar-condicionado da igreja que não está gelando. E aí você vai abrindo assim a revista e aquilo ali te confronta e te traz, de certa forma, muita edificação, né? Eu estou falando isso, os irmãos não desistem da revista não, né, Luiz? Às vezes Não, a pessoa pensa, então eu não. não quero nem ler a revista, deixa eu ficar com os meus caprichos. Não, larga o capricho, pega a revista, porque Deus quer edificar a tua vida através dos testemunhos dos nossos irmãos, né? Então, assim, você que quer fazer perguntas aí, pode fazer perguntas aí. A gente está aí com alguns minutinhos aí finais, né? Deixar um pouquinho para o Luiz fazer aí a conclusão aí no final aí, né? Mas tem sido aí bastante edificante, Luiz, tá? Legal, Se você obrigado, Gerson. quiser ficar livre aí agora para falar o que você talvez separou aí alguma coisinha ou está sentindo aí de falar para a gente, fica à vontade, tá? Fica à vontade aí. Tem até já uma pergunta aqui, ó. Quais os países perseguidos você já foi, Luiz? É uma pergunta pessoal aí, né? Uma pergunta pessoal, eu chego aí. Eu já andei por praticamente todos os países que há perseguição na América Latina. Eu já estive presente neles, embora a lista desse ano só esteja presente na América Latina, a Colômbia, mas como eu falei, a gente Portas Abertas está aí hoje em 74 países, né? Existem países na América Latina que não são mencionados aí na nossa lista, né? Mas como desde que você vem descendo, desde lá da Guatemala, Venezuela, México, Cuba, esses países que vêm descendo onde há perseguição, não estão relacionados, por quê? Porque nós só relacionamos 50, né? Que todo ano são só os 50 mais perseguidos, né? E também pela África, já andei por alguns países na África, alguns países aí na Ásia, né? Eu vou ficar omitindo um pouco os nomes aqui, né? Por conta Sim. de segurança, né? Tem coisas que a gente não pode falar, mas todo ano a gente acaba visitando um país e leva a igreja brasileira para ir junto.
Então, eu não vi aqui a irmãzinha que perguntou aqui, eu acho que foi a Maria Duda. Duda, você pode viajar com a gente para um desses países onde há perseguição, e você que está aí nos ouvindo também pode. No site da Portas Abertas tem os países para onde a gente vai. Por conta do Covid, esse ano a gente cancelou todas as viagens, só vamos ter uma no fim do ano, que a gente deixou lá estática ainda, né, para ver o que a gente faz diante de tudo isso daí. Então é isso, a gente tem andado todo ano, a gente tem visitado os nossos irmãos, mas também traz os irmãos aqui para o Brasil, para que eles andem, né, nas igrejas dando aí o seu testemunho. A Priscila pergunta aqui, ó, o Brasil continua sendo um país com o maior número de emissor de missionários. Você tem esses dados? Se o Brasil é esse celeiro ainda? O Brasil ele é um celeiro de missionários, sim, né? Eu acredito que nós podemos fazer mais enquanto missionários, indo, né, para os países, para, né, missões transculturais, poderíamos fazer mais nesse sentido. Mas há tanta coisa que a gente tem que fazer aqui no nosso país também, de gente que não conhece a Jesus Cristo, como o teu açougueiro, o dono da padaria, o teu barbeiro, o cabeleireiro, a tua manicure, o teu vizinho aí do seu lado, né? A gente tem tanta coisa, pessoas que podem ver em nós, né, a luz do Cristo, que fazer missões hoje transculturais é bastante interessante. Apoio, a gente tem que fazer, sim, claro, sempre, né? O campo é do Senhor, mas se você, por exemplo, apoia Portas Abertas, o investimento é menor e o trabalho é maior. Porque, por exemplo, para eu te mandar para um país, sei lá onde, X, você vai ter que se preparar teologicamente para poder fazer isso, você vai ter que trabalhar para poder aprender a língua, você vai ter que ter uma experiência para poder saber qual é a cultura. Você olha o gasto que a gente está tendo, né, de investimento neste irmão, nesta família. Eu tenho vários amigos que estão pelo mundo aí, a gente se conversa, eles são missionários, né? A gente apoia também. Mas se você apoia um projeto da Portas Abertas, que é ajuda assistencial, que é ajuda humanitária, que é trabalho escola para as crianças órfãs, que encorajamento e trabalho psicológico, né, para as viúvas de pastores que estão traumatizadas, curso de capacitação para pastores, né, e líderes desses países fechados, eles já vivem lá dentro, já conhecem a cultura, sabe os becos que tem que entrar, e vão fazer um trabalho de evangelização naquele país com o povo dele. Então, Portas Abertas, com certeza, ela está dentro desta grande comissão e a Porta Internacional, através, né, do povo que está lá na frente, eles estão cumprindo isto e acelerando, né, junto com cada um de nós, a volta de Cristo, né? Isso é o que nós pensamos. Eu queria só deixar uma palavra para vocês também, está lá em Salmos, capítulo número 3, lá no versículo 3, depois você leia o Salmo de 1 a 8, mas o versículo 3, ele é muito interessante. O contexto é que Davi está ali sobre a perseguição do seu filho, que tirou-lhe o trono e queria matá-lo. E Davi estava perplexo diante de tudo aquilo, não sabendo o que fazer, teve que fugir, ouvindo as pessoas que antes andavam com ele, agora estavam perseguindo ele, porque viraram a casaca, né, e deixaram de segui-lo e passaram a seguir o seu filho. E ele ouvia as pessoas falar, esse Davi, né, esse decreto de morte sobre a vida dele, o que ele está passando, não há um Deus sequer que vai poder livrar Davi dessa situação agora. E ele viveu num momento de crise, e essa crise ela é existencial, e todos nós vivemos isso. Você é tocado, você tem seu dia a dia, você tem hora que você baixa a cabeça, tem hora que você perde o sono, pensando, administrar um montão de coisa, e assim estava Davi. Mas no versículo 3 de Salmo 3, Davi, ele levanta a cabeça, ele olha para Deus, ele reconhece quem é Deus diante dele. E olha que no versículo 3 de Salmo 3, lá está escrito que Davi, ele reconhece e fala, Deus, o Senhor é o meu escudo. O Senhor é aquele que me dá a segurança, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha glória, o Senhor é aquele que levanta a minha cabeça. Porque quando nós levantamos a cabeça, nós deixamos de olhar para os nossos pés e ver, e a gente contempla a vida.
E contemplando a vida, a gente contempla a criação e o cuidado de Deus. A partir do momento que Davi reconheceu, trouxe para si, ele sempre soube, como nós sempre sabemos. Mas ele trouxe para si essa realidade de quem é Deus, o escudo, a proteção. O texto continua dizendo lá que Davi ele conseguiu deitar, dormir, acordar, perdeu as suas insônias. O texto diz que Davi clamava e Deus nos seus altos montes ouvia e respondia às suas orações, porque esse é o Deus que nós seguimos. E ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje será o Deus eternamente. Eu queria deixar para você essa palavra, de você se apegar nesse Deus que é teu escudo, que é tua proteção, e que somente Ele vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. E não importa o que você está passando, Deus é mais. O problema que você tem juntamente com Deus é maior do que tudo que se levanta contra você. Esse texto que eu estou compartilhando com você é o que está martelando aqui na minha cabeça, porque do último cristão perseguido que eu tive contato, ele conversou comigo sobre isso. E aí eu estou compartilhando com você uma reflexão de um irmão que vive sob uma demanda de perseguição. E aquilo ficou na minha cabeça, pensando, e ele falou mais. Ele falou que a gente fica trabalhando, conversando uns com os outros, tentando teologizar, entender a Bíblia para poder explicar, e a Bíblia, na verdade, fica tanto na cabeça, que ela acaba não sendo encarnada. E a palavra de Deus, ela tem que ser encarnada em cada um de nós, para que possamos verdadeiramente ser discípulos e discípulas de Jesus Cristo, assim como esses nossos irmãos o são. Você acompanhou no ano passado aqueles irmãos que foram decapitados juntos porque eram cristãos. E a eles foi dada a oportunidade. Se você não quer morrer, então você nega Jesus. E ninguém negou Jesus. E eles foram mortos um a um. Então eu estou vendo o meu irmão sendo morto por causa de Jesus, e a minha é dada a oportunidade. Se você quer viver, se você quer viver, nega Jesus. Se você não negar Jesus, você vai ser decapitado também. A gente vai cortar o seu pescoço. E a gente teve essa série de mortes horríveis que aconteceu com o teu irmão, que professa a mesma fé em você, mas prefere morrer com Cristo do que viver sem Ele, porque entende que vida só há em Cristo Jesus. E os nossos irmãos têm sido luz em meio dos países onde eles vivem, porque a luz dissipa as trevas. Então eu queria deixar essa palavra com você, esses testemunhos, né, sobre os nossos irmãos que são perseguidos, e que você venha com a gente, venha orar por essa realidade, venha orar por essa causa. Os nossos irmãos precisam das suas orações. Se você não pode ir nesses países onde eles estão, se você dobrar teu joelho, você vai aonde você quiser ir. E isso é importante, isso é fundamental nesse momento. Acessa, tá aí, ó, tá marcadinho aí, acessa a bio aí, e aí ao você acessar a bio, você vai ter acesso aí a esse link, né, que eu acabei de colocar aí também, que é o Linktree/LM. Você vai cair dentro de um perfil da Portas Abertas, rapidinho você preenche, envia pra gente. Se você simplesmente preencher, vai ganhar uma revista da Portas Abertas de graça pelo correio, mas se você fizer qualquer tipo de doação, você vai receber a assinatura da revista durante um ano, e na assinatura tem um calendário de oração. Então, se a gente está aqui falando sobre oração, a gente quer te dar motivos para que você ore. Quem não é visto não é lembrado. A gente quer chegar na sua casa todos os meses via correio. É bênção de Deus, ó. Aqui, Luiz. Opa, Anderson. É minha esposa. Tá, você já recebeu a primeira aí, né? Agora já pega aqui, já pensou? Ficaria bom assim, né? Se fosse bem rápido, assim, né? Mas é bem... vale a pena. Pode ter certeza disso. Você vá lá, tá preencha esse link, depois entre lá no nosso site, a revista do mês de abril. Aqui eu te mostrei aqui, essa capa aqui, ela é a revista do mês de maio, já é a revista do mês que vem. A revista do mês de abril, que é essa daqui, tá lá no nosso site. Você pode, por conta do Covid, nós abrimos, você pode entrar e fazer o download dela gratuita, toda ela para você, já tá lendo. Hein, Luiz, estão falando para mim aqui que acho que só falta um minuto aqui, porque acho que é 1 hora, né? É, 1 hora. Mas olha, muito obrigado, tá, Luiz?
Obrigado agradeço mesmo, a de oportunidade. coração aí, pela oportunidade de conhecer um pouquinho o trabalho, tá bom? Faltam 27 segundos, Tá, né? Nós vamos terminar orando, amém? ok. Mesmo que interrompa, vamos continuar orando, amém? Tá, joia. Tem uma Pode orar, pergunta Luiz. aí para tem uma pergunta aí para ser assinante, o que precisa. Entra na link aí no link e preenche. Pai, em nome de Amém. Jesus, obrigado por Amém. essa oportunidade de poder falar com os nossos irmãos sobre a perseguição que há no mundo. Que o Senhor seja com cada um, mas